Olá, eu sou o professor Guilherme Babo, professor de História no IFSC Campus Xanxerê, e vou apresentar nesta aula uma perspectiva histórica das origens dos direitos humanos. Já vimos a importância da educação em direitos humanos no Brasil, seus princípios e conceitos básicos. E agora iremos aprofundar a análise de seus aspectos históricos e interpretações historiográficas. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a noção de direitos humanos data de meados do século XX e está associada principalmente a uma noção de normas internacionais referentes a direitos essenciais. Assim, ao falar em direitos humanos antes desse período, incorremos no que se chama de anacronismo, o transplante de uma ideia posterior para um contexto histórico em que ela não existia. A análise histórica difere em alguns aspectos da perspectiva jurídica das origens dos direitos humanos. Embora concordemos com André de Carvalho Ramos quando afirma a existência de um processo que desemboca na consagração de diplomas normativos, com princípios e regras que dimensionam o novo ramo do direito, por outro lado, discordamos do mesmo autor quando este defende que, no caso dos direitos humanos, seu cerne é a luta contra a opressão e busca do bem-estar do indivíduo. Consequentemente, suas ideias âncoras são referentes à justiça, igualdade e liberdade, cujo conteúdo impregna a vida social desde o surgimento das primeiras comunidades humanas. Uma vez que os conceitos de justiça, igualdade e liberdade são historicamente construídos e transformados, é anacrônico afirmar que eles estavam impregnados nas sociedades humanas desde a antiguidade. Não há bases históricas para afirmar que codificações da antiguidade africana ou oriental, como o Código de Hammurabi, do século XVIII a.C., significariam um primeiro passo na construção dos direitos humanos. O mesmo se pode afirmar em relação às legislações das pole-helênicas, as chamadas cidade-estado gregas, como as atribuídas a Solon em Atenas ou a Licurgo em Esparta, ou ainda em relação aos tratados políticos da época, como a República de Platão e a Ética Nicômaco de Aristóteles. Apesar de representarem construções de direitos individuais e princípios coletivos, todas estas experiências históricas de construção da justiça carecem de uma perspectiva internacional, o que não só é excludente de estrangeiros, como ainda pode dar margem à xenofobia. Da mesma forma, não se pode afirmar que há uma preocupação central com a dignidade humana nesses contextos históricos, já que a perspectiva excludente de direitos também pode se dar entre os próprios grupos da sociedade da qual emanam essas ideias e leis. A aceitação e a regulamentação da escravidão é uma questão central, da qual não podemos nos esquecer quando buscamos compreender a antiguidade. É fato que durante a República Romana e o Império Romano dá-se-á um importante passo no sentido da internacionalização de direitos, principalmente a partir da noção de ius gentium, o direito das nações, que representava um aspecto do direito natural, sendo, portanto, oposto ao direito civil. No entanto, ainda é preciso cuidado antes de buscar aí a origem dos direitos humanos. Vejamos melhor essa questão a partir do relato do jurista romano Gaio, do século II depois de Cristo. Todo povo que é governado por estatutos e costumes observa em parte sua própria lei peculiar e em parte a lei comum de toda a humanidade. Aquela lei que um povo estabeleceu para si é peculiar a ele e é chamada de direito civil, como sendo a lei especial desse Estado. Enquanto a lei que a razão natural estabelece entre toda a humanidade é seguida por todos os povos igualmente, e é chamada de Lei das Nações ou Lei do Mundo, como sendo a lei observada por toda a humanidade. Assim, o povo romano observa em parte a sua própria lei peculiar e em parte a lei comum de toda a humanidade. Certamente é possível identificar nessa passagem de Gaio uma concepção de direito internacional, mas não há qualquer preocupação com a dimensão da dignidade humana.
Novamente, a aceitação e regulamentação da escravidão é útil como referência aqui, pois ela encontrava respaldo no ius gentium, apesar da ideia de que todos nascem livres pelo ius naturale. Isso nos leva a outra questão importante para entendermos a diferença entre a concepção romana de direito das nações e a concepção contemporânea de direitos humanos. Uma vez que a escravidão era aceita e justificada no direito civil pelas dívidas, a escravidão temporária, para o pagamento da dívida a um credor na forma de trabalho, ou então pela guerra, a escravidão vitalícia, relativa a uma dívida de vida. É preciso analisar também essa relação entre o direito internacional e a guerra, o que podemos fazer a partir do relato de Tito Livio, que cita a fala de um representante do rei sírio Antíoco IV. Havia três tipos de tratados, disse ele, pelos quais estados e reis concluíam amizades. Um, quando em tempo de guerra os termos eram impostos aos conquistados. Pois quando tudo foi entregue àquele que era o mais poderoso nas armas, é direito e privilégio do vencedor decidir que propriedade do conquistado deseja confiscar. A segunda, quando estados que são iguais na guerra concluem a paz e amizade em termos de igualdade. Sob essas condições, as demandas de restituição são feitas e concedidas por mútuo acordo. E se a posse de qualquer propriedade se tornou incerta pela guerra, essas questões são resolvidas de acordo com as regras da lei tradicional ou a conveniência de cada parte. A terceira existe quando estados que nunca estiveram em guerra se reúnem para prometer amizade mútua em um tratado de aliança. Nenhuma das partes dá ou aceita condições, pois isso acontece quando uma parte conquistadora e uma parte conquistada se encontram. Novamente, não é possível observar a centralidade da preocupação com a dignidade humana, aspecto que consideramos central na definição de direitos humanos. Enquanto, para a nossa concepção atual de direitos humanos, a questão da internacionalidade está relacionada à afirmação de uma concepção universal, inerente à condição humana, como o direito a ter direitos de Hannah Arendt, para o direito romano, a dimensão internacional estaria associada à guerra, tratados de paz, alianças militares e acordos comerciais. Durante todo o medievo, o direito romano irá se fundir ao direito consuetudinário, o direito dos costumes germânicos, normandos, saxônicos e escandinavos, assim como ao direito canônico, o direito da Igreja Católica. Nesse período, não foi concebida nas diversas declarações ou cartas assinadas por reis, por exemplo, a Magna Carta Inglesa de 1215, aquilo que Ramos definiu como uma das ideias âncoras dos direitos humanos: a igualdade. Em acordo com as concepções aristocráticas e teológicas da época, a nobreza de nascimento e o pertencimento ao clero determinavam privilégios de foro e a garantia de direitos e liberdades que não eram estendidos à maioria da população. Assim, podemos dizer que a sociedade estamental, predominante nos períodos medieval e moderno da história ocidental, estava alicerçada sob uma visão de equidade, bastante diferente da concepção de equidade corrente nos dias de hoje. De acordo com essa concepção excludente de equidade, cada grupo social deveria ser tratado com privilégios equivalentes ao seu nascimento ou pertencimento. Enquanto na concepção inclusiva de equidade, cada grupo social é tratado com políticas afirmativas equivalentes às suas necessidades para a garantia de uma vida digna. De acordo com a concepção antiga e excludente de justiça, o direito deveria ser diferenciado, desigual, uma vez que os homens mesmo eram vistos como desiguais. E somente dentro de um mesmo grupo o homem encontrava os seus chamados pares. Hoje, temos uma concepção de equidade que reside na adaptação da norma jurídica às situações concretas, visto que estas são marcadas pela desigualdade social, de forma a tornar a regra mais justa e garantir a igualdade de direitos. Cabe estabelecer mais um ponto de distanciamento entre a nossa visão e a concepção de direitos humanos, tal como defendida por Ramos, segundo a qual seu cerne é a luta contra a opressão e busca do bem-estar do indivíduo,
Consequentemente, suas ideias âncoras seriam referentes à justiça, igualdade e liberdade, cujo conteúdo impregna a vida social desde o surgimento das primeiras comunidades humanas. Para além de anacrônica, essa interpretação incorre no que os historiadores chamam de teleologia, dando a entender que a luta contra a opressão e busca do bem-estar do indivíduo são questões atemporais e que a história de toda a humanidade está ligada às ideias âncoras dos direitos humanos. Essa visão é também etnocêntrica, tomando os dilemas jurídicos e filosóficos e as experiências históricas do Ocidente como modelo universal. Segundo essa versão universalista dos direitos humanos, todo o longo período de mais de 3.000 anos entre a criação dos códigos da Antiguidade e as declarações de direitos estamentais do medievo europeu é enquadrado como a fase pré-Estado constitucional. A essa primeira fase seguem-se a fase do constitucionalismo liberal e declarações de direitos, entre os séculos XVII e XVIII, a fase do socialismo e do constitucionalismo social, da Convenção Jacobina ao período entre guerras, por fim, a fase da internacionalização dos direitos humanos, que se inicia em meados do século XX, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e se estende até os dias de hoje. É importante dizer que esta interpretação proposta por André de Carvalho Ramos não representa todas as visões classificadas como universalistas, apenas aquelas que consideramos que incorrem em erros mais graves de interpretação histórica. De acordo com Flávia Piovesan, o debate entre universalistas e relativistas, isto é, entre aqueles que acreditam que as normas de direitos humanos podem ter um sentido universal e aqueles que defendem que elas são culturalmente relativas, pode ser resumido da seguinte maneira: para os universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana, enquanto valor intrínseco à condição humana. Defende-se nessa perspectiva o mínimo ético irredutível, ainda que possa se discutir o alcance deste mínimo ético. Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, cultural, social e moral vigente em uma determinada sociedade. Não há moral universal, já que a história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. A posição defendida nessa aula é a de uma superação deste debate entre universalistas e relativistas, a partir de uma concepção multicultural como única capaz de permitir a compreensão do processo de construção histórica dos direitos humanos, uma construção inacabada, uma vez que é repleta de desafios que somente serão, por sua vez, superados a partir de um multiculturalismo emancipatório. Cabe aqui apresentar dois autores cujas interpretações podemos tomar como referência. Segundo Boaventura de Souza Santos, os direitos humanos têm que ser reconceptualizados como multiculturais. O multiculturalismo, tal como o autor o entende, é pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo. Nesse contexto, é útil distinguir entre globalização de cima para baixo e globalização de baixo para cima, ou entre globalização hegemônica e globalização contra-hegemônica. Joaquim Herrera Flores defende uma visão complexa dos direitos que se baseia em uma racionalidade de resistência. Uma racionalidade que não nega que é possível chegar a uma síntese universal das diferentes opções relativas a direitos. O que o autor nega é considerar o universal como um ponto de partida ou como um campo de desencontros. Ao universal há que se chegar ao universalismo de chegada ou de confluência, depois, não antes de um processo conflitivo, discursivo de diálogo. O autor fala de entrecruzamento e não de uma mera superposição de propostas.